Graça e paz da parte do nosso Deus nessa manhã esteja com você e com tua família. Peço a Deus nesse momento que esteja com as suas mãos estendidas sobre você. Tivemos a doce alegria de 41 manhãs nos levantarmos, abrirmos a palavra de Deus no livro de Jó e nos deliciarmos nos ensinamentos divinos a respeito de como aqueles que estão sofrendo nessa vida precisam receber o conforto e o consolo e a segurança dos braços do Senhor. Mas nessa manhã nós estaremos também agora iniciando uma nova jornada e queremos pedir ao Senhor que nos abençoe, que esteja ao nosso lado, que Ele seja o nosso consolo, que cada ensinamento, que cada palavra encontrada no livro de Salmo fique guardada no nosso coração, que as suas orientações norteiem a nossa vida. Peçamos a Deus então essa bênção e eu tenho a certeza que Ele vai se dispor a estar ao nosso lado, a enviar os seus anjos para nos amparar, nos abençoar e nos conceder a vitória. Deixo com você nesse momento já um versículo já desse primeiro capítulo do livro de Salmo, capítulo 1, versículo 2, onde diz o seguinte: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Salmo capítulo 1, o versículo 2. O nosso prazer precisa estar na palavra do Senhor, seguir as suas orientações, buscar viver de acordo com a vontade do Senhor. Se assim o fizermos, teremos vida feliz, a bênção de Deus sobre cada um de nós. A cada manhã, nesse canal, estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no primeiro livro dos Salmos, o capítulo 1, o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como falei para você, nós estamos começando hoje o estudo de um novo livro, o livro de Salmo. Nem todos os capítulos que estão contidos nesse livro foram escritos pelo rei Davi, mas muitos sim, como o Salmo 23. Embora o capítulo que nós estejamos estudando nessa manhã, nós desconhecemos a sua autoria, mas não posso negar para você, os versículos que estão aqui são de extremo valor para todos nós. Ele nos ensina como é que nós devemos viver, ele norteia a nossa vida. Nós precisamos ter plenas convicções pelas quais o Senhor nos chamou para esse momento. E o versículo 3 que acabei de ler nos mostra, nos ensina que aqueles que seguem a palavra de Deus, que buscam os conselhos do Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Sempre terá o seu fruto para produzir no tempo certo para as pessoas que têm necessidade. As suas folhas jamais se murcham. A sua vida sempre é uma inspiração para outras pessoas. Eu e você, a cada dia, precisamos viver dessa forma. O capítulo 1 do livro de Salmo nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir se queremos verdadeiramente ter uma vida feliz. O capítulo 1 nos mostra como um ímpio vive nessa terra. Ele se desvia dos caminhos do Senhor, vivendo em conformidade com a adoração pagã nesse mundo. Ele está feliz em aliar-se com aqueles que transgridem a lei de Deus, que não observam os ensinamentos do Senhor. Ele tem mais alegria em brincar com a tentação do que seguir as orientações de Deus. E por último, ele se alia completamente com os pecadores e não tem peso na consciência. O autor do primeiro capítulo do livro de Salmos começa falando: feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que escolhe não andar nos conselhos nem no caminho dos ímpios. O seu prazer, de fato, estará em seguir as orientações do Senhor. A palavra feliz que nós encontramos aqui é a mesma palavra que nós encontramos no Novo Testamento, referindo-se às bem-aventuranças falada por Jesus Cristo. Ímpio é todo aquele que declaradamente e persiste viver uma vida longe do Senhor, seguir os seus próprios caminhos, abandonar a luz de Deus e viver a sua própria vontade. Ao contrário dos ímpios, feliz é aquele que habitualmente escolhe estudar a palavra, viver uma vida de oração, ir à casa do Senhor. A Bíblia o conceitua como sendo bem-aventurado, feliz. É esse grupo de pessoas que escolhem viver sobre a bênção de Deus. Meditar na palavra de Deus na vida de um justo não acontece por acaso.
ele escolhe, ele planeja, ele busca ocasiões para que a sua mente possa estar repleta das verdades reveladas pelo Senhor. O resultado final de uma vida que escolhe amar ao Senhor, viver ao lado do Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ele sempre terá frutos para apresentar, as suas folhas não murcham, a sua vida é uma inspiração, a sua vida fala para outras pessoas em quem ele está conectado. As outras pessoas sentirão alegria em estar ao seu lado. Ele vai abençoar a vida de muitas pessoas. Ao contrário de um homem de Deus, aqueles que vivem para si mesmo de uma forma egoísta, que buscam não viver as verdades do Senhor, que estão longe de Cristo, estes são como folhas secas, como moinho, que não servem para nada, já secaram, já murcharam, já não podem abençoar a vida de ninguém. Vivem de uma forma extremamente egoísta, apenas para si. A sua vida é levada como um vento para um lado e para outro, porque está completamente seca. É um contraste pleno de uma árvore viçosa. Uma folha seca, ela não tem raiz, ela não está segura no caule, ela pode ser levada para qualquer lugar. Ela não tem uma opinião própria. Qualquer vento que bate lhe joga para um lado ou lhe joga para outro. É o contraste completo de uma árvore plantada ao lado de um ribeiro. Ela é viçosa, ela está firme, os seus ramos estão seguros, as suas folhas estão trazendo sombra para aqueles que estão debaixo dela. Ela sempre abençoa alguém. O que o autor do primeiro capítulo do livro de Salmo quer dizer para mim e para você nessa manhã é que existe apenas dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Nós temos em nossas mãos o direito de fazermos as nossas escolhas. Se escolhermos a Cristo, teremos uma vida abençoada, uma vida viçosa, abençoaremos outras pessoas. Se abandonarmos ao Senhor, a nossa vida será comparada a uma folha seca, será levada para um lado, será levada para outro. De nada adianta ter passado por essa terra. É por isso que o autor se preocupa em nos orientar, nos ensinar como é que devemos viver, quais são as escolhas que precisamos fazer. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do primeiro capítulo do livro de Salmo, a palavra de Deus nos ensina como é que nós devemos viver a cada dia, amando a palavra de Deus, tendo uma vida de oração, buscando ao Senhor constantemente, usando o nosso direito de escolha para sempre escolhermos fazer a vontade do Senhor. Se escolhermos a Cristo, viveremos. Se escolhermos o contrário, teremos que arcar com as consequências da nossa própria escolha. O sucesso e felicidade na vida de alguém não acontece por acaso, é resultado das decisões que nós fazemos a cada dia. É por isso que o primeiro capítulo, o autor desse capítulo se preocupa em orientar aqueles que terão a palavra de Deus às mãos. Se sonham viver uma vida feliz, é necessário fazer as melhores escolhas. Por isso que nessa manhã eu e você somos chamados a viver dessa forma. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver as Tuas verdades, queremos amar ao Senhor cada vez mais. Nos toma nas Tuas mãos, conduz a nossa vida, nos ajude cada vez mais a vivermos os Teus ideais. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.